Você já gritou com seu filho e, segundos depois, sentiu vergonha da sua própria voz? O que era para ser só um banho se tornou um momento de culpa terrivelmente cruel, né? Aquele momento em que é só uma criança dizendo: eu não quero, mamãe, mas de repente saiu de você uma versão que você não reconhece mais, sabe? É como se saísse do corpo e você se visse de longe assim, uma mãe gritando com aquela criança, e aí seu filho te olha com aquela carinha de assustado porque ficou aquele silêncio e você ficou extremamente arrependida, aquela culpa bateu muito forte e uma frase atravessando a sua cabeça como se fosse uma bala, dizendo assim: meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Por que eu gritei? Eu não queria gritar, eu jurei que eu não seria assim. Por que meu filho não me obedece? Eu sei que essa pergunta talvez seja o que acontece dentro de mim quando meu filho não me obedece. Essa é a melhor pergunta que você pode fazer. Porque eu também passei por uma fase, né, quando ele ainda nasceu, e eu passei por isso. Então hoje, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre como eu consegui mudar a forma de lidar com a minha filha, como isso me ajudou muito. Eu estudei muito para poder estar aqui, para poder te passar essas informações. E são informações que eu acho extremamente relevantes, porque a nossa geração é uma geração que veio de mães que deixavam a gente ajoelhada no milho, que batia de tudo que era jeito. Então, fica comigo, tá bom? Que no vídeo de hoje eu vou te dar algumas estratégias para contornar melhor aí e lidar com essa situação. Meu nome é Aline, eu sou mãe da Helena, sou empreendedora digital, eu sou fundadora aqui do canal. E aqui eu costumo falar muito sobre maternidade real. Essa semana a gente veio falando aí sobre as feridas da infância. Eu costumo entrar muito nesse assunto, porque foi um assunto que me surpreendeu demais na área assim, da psicologia. Eu não sabia que tantos traumas da infância podiam afetar muito a nossa maternidade. Eu achava que isso era mentira, até ver que, real, as frases que ficaram, os silêncios que marcaram, as cobranças que viraram a nossa identidade, as crenças antigas, e tudo isso vem muito dentro da nossa maternidade agora, depois de adulta, porque fica a criança interior brigando com a criança que está na nossa frente, e isso, gente, atrapalha e muito a nossa maternidade. Eu descobri isso, então por isso que eu construo muitos vídeos falando sobre isso, porque eu acho que todas as mães deveriam ter essa ciência, tá? Porque assim, eu digo que a criança interior, a nossa criança interior, a nossa criança birrenta, ela não aparece do dia pra noite, sabe? Ela aparece bem numas causas, assim, quando a criancinha, nosso filho tá chorando, quando a gente tá com a pia cheia de louça, o celular tá tocando, e a gente pensa assim: eu só queria 5 minutos sem ninguém me chamando. É nesse momento que a ferida na infância daquela criancinha pequenininha lá, quando a gente era criança, aparece. Na hora do banho, na hora da birra, na hora do mamãe, oh mamãe, na hora que a gente diz e que seu filho diz não, e a gente fica naquele embate ali e acaba desabando por dentro. É nessas horas que a criança aparece. E é nessas horas que é um pouquinho difícil de lidar, que eu fui estudando pra gente conseguir chegar nesse vídeo. Eu espero que esse conteúdo te ajude, ok? Uma coisa que eu precisei entender como mãe: o grito, ele não começa na garganta, ele começa quando você acorda cansada, seja porque o neném tá passando por salto, seja porque você ficou sem tomar café, seja porque todo mundo tá te pedindo alguma coisa. Você é necessária o dia inteiro, o tempo todo, necessária para dar comida, para amamentar, para limpar a casa, para organizar a roupa, para lembrar de vacina, para lembrar de lanche, para lembrar de um monte de coisa. Quando você é necessária o tempo todo, e aí no final do dia, seu filho fala assim: não vou tomar banho, mamãe. A Helena dava dessas também. E parece que aquilo atravessa a gente, porque a gente fica assim: não é possível. Mas não foi só o banho que irritou, sabe? Foi o dia inteiro lá atrás, que a gente vinha ali. Eu costumo usar muito um exemplo, conversando com uma amiga minha, parece uma gaveta. Sabe aquela gaveta que ninguém arruma e que você só fica jogando coisa lá dentro? É o dia inteiro você vai tacando coisa lá dentro. O dia inteiro. Você taca a frustração, você taca a culpa, você taca a raiva porque o seu esposo falou alguma coisa, você joga ali dentro. Aí a sua mãe falou alguma coisa, você joga ali dentro. E você vai fechando, até que um dia, quando você tenta abrir, tudo cai no chão. A explosão é exatamente isso, gente. Não é sempre a falta de amor. Muitas vezes é o excesso de acúmulo. Pensa comigo.
de uma maneira assim bem prática. É aqui que vem uma verdade extremamente desconfortável pra gente. Foi desconfortável pra mim descobrir isso, vai ser pra você também, tá? Seu filho não criou a sua dor, mas é ele que vai começar a apertar os botões que vai ativar essa dor dentro de você. Ele não criou a sua sensação de invisibilidade, mas quando ele te ignora, essa sensação desperta, ativa gatilhos. Ele não criou a sua ferida de rejeição, mas é ele que te diz: não, mamãe, algo dentro de você se sente recusado. Ele não criou a sua infância, mas é ele que vai ficar ali, ó, apertando os botões da sua criança interior e ela vai ficar disparando até você entender de onde está vindo. E é por isso que a reação fica grande demais, porque a cena parece pequenininha por fora, uma rejeição, uma birra, uma briguinha que teve com teu filho, mas por dentro é uma coisa enorme acontecendo. Por fora é só uma mãe tentando colocar uma criança no banho. Mas por dentro pode estar acontecendo uma outra cena. Pega assim, ó. É uma menina tentando ser ouvida, é uma mãe com medo de estar falhando com o seu filho, é uma criança interior pensando: de novo ninguém me escuta, de novo, eu preciso gritar para ser levada a sério, de novo eu tô sozinha, de novo, percebe? Notou como é uma repetição? Às vezes, você não está reagindo só ao seu filho, você está reagindo à sensação que aquilo acordou dentro de você. E isso não é para te culpar, também não foi para me culpar, mas foi como se abrisse uma porta, assim, eu falasse: meu Deus do céu, tem tudo isso aí dentro. É para te devolver a consciência, porque culpa, ela vai dizer sim, que você é uma péssima mãe, e não vai te dar uma consciência de que tem alguma coisa aí dentro de você pedindo ajuda. Foi o que aconteceu comigo, no primeiro grito que eu dei com a Helena. A neurociência explica que quando o nosso sistema nervoso entra em uma sobrecarga, a parte mais racional do nosso cérebro perde a força. É como se o alarme interno assumisse o comando do veículo. Você sabe que você não deveria gritar com seu filho. Você sabe que gritar não vai ajudar em nada. Você sabe que depois você vai se arrepender muito de ter gritado. Mas na hora, parece que alguma coisa tomou o volante e você gritou. E é por isso que dizer para uma mãe: tenha calma, é pouco, não adianta em nada, mais atrapalha ainda. Porque paciência é tentar segurar essa tampa. Consciência é você entender o porquê que essa panela tá fervendo. E para uma mãe de criança pequena, gente, eu acho que a panela ela ferve o dia inteiro, sabe? Ela ferve quando o neném não dorme bem, quando tá passando por salto de desenvolvimento, quando o humor deles dá uma alteradazinha ali, quando eles estão passando naqueles os Terrible Two, que estão por volta dos 2 aninhos ali. Ferve quando a gente está se sentindo culpada por querer existir além da maternidade. Ferve. Gente, eu lembro que eu me senti culpada uma vez que eu tive que fazer progressiva. E aí eu deixei a Helena em casa com meu marido, ela chorou, aquilo me bateu uma culpa que eu não consegui terminar a progressiva. Eu fiz a mulher tirar do meu cabelo para voltar para casa. Por quê? Agora eu quero falar uma parte muito prática, e talvez essa parte incomode um pouco. Muitas vezes, sem a gente perceber, a gente ensina o filho a só obedecer quando a gente chega no limite, tá? E isso mexe muito comigo, porque eu aprendi isso de uma forma muito difícil. Eu falava uma vez, nada, falava 2, nada, falava 3, nada, ameaçava e nada, aí do nada eu gritava: Helena! Aí ela, ó, saía correndo e ia tomar banho. Então, o que ela aprendeu? Que a primeira fala que eu dizia para ela não era o limite, era um aviso. A segunda eu tava ali com cara de paisagem. A terceira e a quarta era barulho de fundo. Mas o grito, ela tinha que obedecer. O grito era o alarme de incêndio dela. Só que, olha que triste e bizarro isso, sabe? Eu não queria virar o alarme de incêndio. Só que eu queria ser só ouvida. Eu só queria que ela ouvisse, só queria que ela fosse tomar banho. Mas eu ensinei ela a só ouvir o alarme de incêndio. Ela não nasceu sabendo essa régua, ela aprendeu, eu ensinei ela. Ela aprendeu que o limite só chega quando a minha voz alterava, quando o meu rosto fechava, quando eu levantava e gritava com ela, quando eu perdi o controle.
Entendeu? Então o caminho não é gritar mais forte, é ensinar outra lógica, a lógica da firmeza antes do caos. Vamos continuar aí na cena do banho, para ver se você consegue compreender um pouquinho melhor. Imagina a cena, tá? Você fala para ela, vamos supor, vou fazer porque minha filha, né? Helena, já pro banho. Eu costumo sempre dar uns 5, 10 minutinhos. Helena, daqui a 5 minutos vai tomar banho, filha. Ah, mamãe, não quero. Aí, antes eu ficava, filha, você tem que tomar banho, mãe, porque já tá na hora, você tem que comer, mamãe tá cansada o dia inteiro, você não obedece. Percebeu? O que era pra ser uma mãe, filha, você tem que tomar banho, se tornou uma mãe, e começou uma disputa. Virou um julgamento, virou uma questão de súplica. Eu praticamente implorava para ela tomar banho. Era como se eu tivesse aberto uma audiência no Tribunal da Maternidade. Só que a Helena, ela só tem 3 anos, é uma criança pequena, ela não tem maturidade para lidar com esse tipo de tribunal. Então, ela não entendia toda essa camada emocional que carregava dentro de mim. Ela só entendia que eu tinha mudado, o clima tinha pesado e o banho virava uma guerra. E é aí que está o segredo. Aí a resistência dela aumentava. Porque criança, ela em alerta, ela não aprende. Eu não sabia disso. Eu li um livro chamado A Raiva Não Educa, a Calma Educa. Falava que criança em alerta, ela se defende. Então, em vez de transformar cada rotina em uma negociação infinita, talvez o caminho seja mais simples e mais firme. Por exemplo, agora eu peguei essa mania. Helena, daqui a 5 minutos é banho. E eu vou com você, a gente vai tomar banho e acabou. Sem humilhar, sem gritar, sem discutir por 20 minutos, sem pedir autorização para liderar ela. Por quê, gente? Porque ela é uma criança de 3 anos. Ela precisa de amor, sim, mas ela também precisa de direção, tá? Então, pensa no Waze. Vamos dar o exemplo do Waze, tá? Quando você entra no carro, você fala, Waze, eu quero ir para tal lugar. Ele não surta quando você erra, ele só fala, vira à direita. Se você não virar ou não virar, ele não vai te xingar. Ele só vai falar recalculando, porque ele sabe para onde você tem que ir, com clareza, com constância e sem perder a função dele. Ele só vai falar recalculando, acabou. Às vezes a criança precisa de uma mãe meio que Waze, sabe? Não de uma mãe alarme de incêndio, ambulância que fica gritando na verdade que só vai assustar. O GPS, ele te orienta. E talvez a grande maturidade da maternidade seja essa, aprender a orientar sem entrar em colapso. Compreende a chave do negócio? Mas sabe o que quase ninguém fala? A mãe que grita, muitas vezes, ela não quer controlar a criança. Isso funciona muito comigo, sabe? Eu não queria controlar a Helena, eu queria controlar o caos que estava dentro de mim. E é por isso que a desobediência da Helena pesava tanto em mim. Porque pra gente, o não do filho não parece só um não. Parece um fracasso, sabe? Eu via as crianças nos mercados, nos restaurantes, tudo fazendo birra. Eu sempre jurava, minha filha nunca vai fazer birra. E é aí que acontece. É aí que a birra da criança vira uma sentença contra a mãe. Mas o meu filho chorando no chão não é uma sentença, tá? É uma criança que está imatura, tentando lidar com uma frustração de um cérebro em desenvolvimento. O problema é quando a frustração dela encontra a minha. Aí não tem mais uma adulta conduzindo uma criança. Aí tem 2 dores disputando espaço. E é aí que começa a guerra, o puxa daqui, puxa dali, e ninguém resolve nada. Se você foi uma criança que precisou agradar demais, talvez hoje seja muito difícil sustentar o não do seu filho. Se você foi uma criança que foi extremamente criticada, talvez o erro do teu filho pareça uma ameaça para você. Se você foi uma criança que só era ouvida quando chorava, ou quando adoecia, ou explodia, talvez hoje você também sinta que precisa chegar no extremo do extremo para alguém te levar a sério. Se na sua casa o limite vinha acompanhado de medo e tal, talvez você só entenda 2 caminhos, ou eu vou ceder demais, ou eu vou endurecer demais. E nenhum dos 2 caminhos resolve, porque a minha casa também, eu fui criada numa casa que era muito endurecido. Venho de uma geração de mães que a gente apanhava de cinta, ficava ajoelhado no milho e por aí vai. Mas existe um caminho no meio, firmeza com vínculo, limite com presença e autoridade sem humilhação. Gente, vamos parar de humilhar os nossos filhos, correção sem ruptura.
Isso é maternidade consciente, não é deixar a criança mandar na gente. E também não é passar pano pra birra. Não é virar uma mãe sem limite. É liderar sem ferir essa criança. Eu brinco muito porque meu esposo, quando eu corrijo a Helena, ele fala, deixa a mamãe, vem com o papai. Ela, não, eu quero a minha mãe. O Winnicott falava da mãe suficientemente boa. E eu gosto muito dessa ideia, porque ela tira a mãe do palco da perfeição. A mãe suficientemente boa não é a mãe que nunca erra. Esquece isso, a gente vai errar, tá? Supera, não vamos errar. A mãe que percebe, que ajusta, que volta, que repara, porque você vai errar. Mas eu vou errar, toda mãe erra. Okay? Mas quando a gente erra, a pergunta não é se você vai errar, a pergunta é o que você faz depois que você errou. O que você faz depois que você gritou? Você finge que nada aconteceu? Ou você coloca a culpa na criança? Ah, a culpa é sua, a mamãe gritou, porque você me tira do sério. Sério mesmo que você faz isso? Ou você respira e fala, filha, mamãe gritou, isso não foi certo. Mamãe não tinha o direito de gritar com você, mas eu fiquei nervosa, eu estou aprendendo a falar melhor. Isso não quebra a sua autoridade, gente, isso ensina humanidade. Seu filho não precisa de uma mãe impecável, ele precisa de uma mãe que sabe voltar para o vínculo, voltar para a fase de aconchego, entende isso? Agora, vamos para o chão da casa, tá? Para a hora que eu sei que você vai sentir ali que perdeu a mão. Tá bom? Eu vou te ensinar algumas dicas. Primeiro, para de repetir sem agir. Ai, Aline, como assim? Se você falou que daqui a 5 minutos a criança vai tomar banho, não transforma essa frase numa trilha sonora, tá? Falar 1000 vezes desgasta, estressa a criança, te estressa, e você ensina para a criança a repetição, repetição, repetição. Primeiramente fale olhando no olhinho dela, ok? Aproxima, conduza com calma, mas também com firmeza. Filho, é hora do banho. Fechou. Segundo, abaixe o volume e aumente a presença. Às vezes, eu tinha mania de estar lá no quarto dobrando roupa, ele não estava na sala vendo desenho e eu gritava do quarto, Helena, vai tomar banho, neném. E ela, tipo, eu chegava aqui, ela tava assinando pra minha cara. Oi, mamãe, nem tchum. Gente, agacha na altura, toca no rostinho, no ombrinho, no corpinho e fala, filha, a gente vai tomar banho daqui a 5 minutinhos, tá bom? Terceiro, nomeie o que está acontecendo com você. Nem que seja só para você, internamente, mas nomeie. Ah, eu estou me sentindo ignorada, eu estou me sentindo exausta, eu estou com medo de perder o controle, eu estou misturando tudo. Quando você nomeia, você separa. E quando você separa as coisas, você para de jogar tudo em cima dessa criança, tá bom? Quarto, repare rápido. Se você passou do ponto, se você gritou, se você deu uma extrapoladinha aí, sem fazer a criança cuidar da sua culpa, sem se destruir, só com responsabilidade, diga, filho, filha, eu costumo fazer isso, né? Helena, eu gritei, não foi certo, mamãe errou, vamos tentar de novo? Isso ensina a criança uma coisa poderosa, conflito não precisa virar abandono. Eu costumo dizer assim, sabe quando aparece aquelas manchas na parede, sabe? Aquelas manchinhas, que normalmente aparecem atrás de móveis, essas coisas. E a gente pensa assim, depois eu vejo. Aí a tinta começa a estufar, depois vem o mofo, e o mofo tem um cheirinho meio forte. Então você descobre que o problema não era a parede, era um cano que estava vazando por trás da parede. Com a explosão materna é uma coisa muito parecida, sabe? O grito é a mancha na parede, mas o vazamento pode ser muito mais fundo. É o sono acumulado, porque você não dormiu meia-noite, teve o estresse no trabalho, aí tem a solidão, a falta de rede de apoio, o medo de errar, uma infância que está mal resolvida, excesso de cobrança, sensação de invisibilidade. Se você só fica pintando a parede, pintando, a mancha vai sempre voltar. Se você só pede desculpa, mas não olha para o vazamento, o padrão sempre vai voltar. Por isso não adianta você dizer assim, eu nunca mais vou gritar. Você vai gritar se você não tratar. Foi assim comigo. Eu peguei gritando uma vez, eu falei, opa,
peraí que isso não tá legal. Vamos corrigir? O que está acontecendo dentro de mim? Talvez você não seja uma mãe sem paciência. Talvez seja só uma mãe ou uma mulher, né, que passou tempo demais sendo forte demais. Forte para não incomodar, forte para não pedir ajuda, forte para não parecer fraca. E aí eu começo a pensar assim, foi o que aconteceu comigo, exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu tive a Helena, eu comecei a aguentar muita coisa, e eu fui notando que a maternidade ia apertando esses botões. Eu falei, não, eu preciso tratar isso, preciso procurar ajuda, preciso procurar psicólogo, preciso procurar livros, buscar conhecimento, porque eu não queria que a Helena pagasse a conta, porque ela era que estava mais perto, tudo ia estourando nela. Não é porque ela merecia, mas é porque ela estava ali quando a estrutura cedeu. Então eu falei assim, eu vou mudar totalmente meu comportamento. Mas aí também é algo libertador, porque aquilo que você consegue enxergar, você consegue transformar. E comigo foi muito rápido, porque eu gritei uma vez, eu falei, não, parou, o que está acontecendo? De onde está vindo isso? Eu não quero que você saia desse vídeo se sentindo uma péssima mãe. Culpa demais também não cura ninguém. Culpa demais só paralisa a gente. Mas eu também não quero que você saia dizendo, Gabriela, eu nasci assim, eu sofri assim, porque eu tive feridas, a minha história explica. Mas a sua história não precisa comandar a sua vida. E a sua infância ajuda a entender, mas ela não precisa dirigir a sua maternidade e quebra o ciclo. Eu decidi quebrar o ciclo e fazer totalmente diferente com a minha filha. Você pode olhar para a sua dor e dizer assim, eu entendo de onde isso vem, mas isso eu não quero passar adiante para minha filha. Talvez essa seja uma das decisões mais belas da maternidade. Quando você interrompe aquilo que começou antes de você. Não de forma perfeita, não de uma vez, mas um banho por vez, uma birra por vez, uma reparação por vez, uma pausa antes de gritar por vez. Ok? Então, da próxima vez que seu filho disser, não quero mamãe, não quero, antes de pensar, ele tá me desafiando, eu vou brigar com essa criança, comece a pensar do seguinte, ele tá aprendendo, eu também tô aprendendo, o cérebrozinho dele está desenvolvendo. E antes de transformar o banho numa guerra, respira. Antes de transformar o choro numa afronta, observa o que aconteceu. Antes de se deixar a sua menina ferida responder pela adulta, volta para você. Porque seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe suficientemente boa, que volta depois do erro, que volta para o vínculo, que volta para a presença, que volta para o amor. Essa sensação de pertencimento, de amor, faz tão bem para eles nessa fase, gente. É tão maravilhoso. Não uma mãe que nunca grita, mas uma mãe que começa a entender o porquê que grita e decide rumar para outro caminho. Entendeu? É isso, gente. Se esse vídeo falou com vocês, eu fiquei mais tempo do que eu gostaria. Se esse vídeo falou com vocês, se inscreve aqui no canal e continua comigo. Semana que vem a gente vai ter mais assunto aí de maternidade. E se você conhece uma mãe que vive se culpando por perder a paciência, envie esse vídeo para ela. Talvez ela precise ouvir isso hoje, sabe? Você não é uma mãe ruim. Não é uma mãe ruim. Você é uma mulher aprendendo a maternar sem repetir a própria dor, ok? Um beijo grande e lembra, gente, você não precisa dar conta de tudo sozinha, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.